Saudações, alunos do 9º ano das escolas cívico-militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo, aula essa em que ela tem objetivos bastante claros. Nosso objetivo dessa aula é relembrar sobre dois documentos muito importantes na escola, que é o regimento escolar e o regimento geral do aluno. E também aqui relembrar para que servem esses dois documentos e como eles podem ajudar a nossa convivência diária dentro da escola. Vamos lembrar que viver em grupo, viver em sociedade e comunidade não é fácil. Afinal de contas, tem coisas que a gente não aceita que outras pessoas façam, coisas que a gente gostaria que as outras pessoas fizessem. Por conta disso, a vida em comunidade depende de um conjunto de regras. E para que servem, então, as regras? Nós temos aqui o dicionário. Regra é o princípio que serve como padrão, como norma, como preceito. É uma expressão de ordem, disciplina. Uma casa com ordens, por exemplo. Então, a regra ela serve justamente para tentar criar um padrão. Aqui, no caso, um padrão de comportamento, de coisas que estão permitidas e coisas que não. Então, você conviver em comunidade, você espera que as outras pessoas também sigam esse padrão. Isso por quê? Justamente para tentar evitar que haja uma agressão aí a você, a sua integridade, e acabe quebrando com a harmonia da vida social. Tá? Mas vamos ver essa palavra regra. A palavra regra vem do latim regula. Tá? Esta palavra, por sua vez, é parte do verbo regere, que significa determinar, dirigir e guiar. Também é possível estabelecer uma relação entre as palavras regras e rex, que é a palavra rei, já que cabe a ele justamente guiar as ações humanas. Isso porque vamos lembrar na aula de história, né? No período ali do Império Romano, no período aí da Idade Média até a Idade Moderna, o rei era o rei absolutista, ele era aquele cara responsável por dar as regras para a sociedade. A vontade dele tinha que ser ouvida. A regra, a lei, era um exercício da vontade real. Por isso que há essa certa associação com a palavra rex, que quer dizer rei. Tá. Hoje a gente já vive um outro sistema, baseado na democracia, na representatividade, no voto. A maioria das leis são estabelecidas através dos representantes do povo, através do Congresso, através do Senado, o poder legislativo. Mas, nesse momento, quando foi associada essa palavra, não havia esses termos de Congresso, era a monarquia absolutista. Então, a lei era a vontade do rei. Hoje, não. A lei é a vontade da sociedade representada. É a vontade do povo. E um colégio também é uma comunidade ali. E ele acaba também tendo as suas regras. Em todos os ambientes em que frequentamos, sempre encontramos pessoas com pensamentos, costumes, valores e crenças semelhantes ao nosso, mas também diferentes aos nossos. Então, como que a gente faz para que aquela pessoa que pense diferente da gente não desrespeite a gente, não agrida a gente? Justamente para isso que serve a regra. A gente padroniza o comportamento de todo mundo de forma que ninguém possa vir a agredir ao outro e ninguém tenha seu direito desrespeitado. Pega uma situação cotidiana, gente. Já imaginou como seriam os atendimentos em uma unidade de saúde se não seguíssemos regras básicas? Talvez você já tenha frequentado alguma unidade de saúde. Você sabe que primeiro você tem que fazer o cadastro. Depois você é analisado por um clínico geral que vai analisar o seu caso. Se for um caso mais urgente, você será chamado pelo médico mais rápido. Se for um caso menos urgente, você entra para uma fila de espera. Então, há toda uma regra. Imagine se isso não acontecesse. Você nunca saberia quando que você ia ser consultado. Você não saberia nem o horário que o posto de saúde estaria aberto ou não. Imagine o pessoal chegar lá e de repente diz, hoje eu não quero abrir o posto de saúde. E daí você está com uma emergência, vai no posto de saúde, está fechado. Pô, mas é terça-feira, 10 horas da manhã, como que ele está fechado? Né? Eles decidiram simplesmente. Não, eles também têm regras a seguir. E você, quando vai no posto de saúde, tem regras que você também tem que seguir de como se comportar lá dentro, e como agir. Então, tudo isso aí você acaba tendo. Toda a sociedade acaba criando regras, acaba criando um padrão de comportamento esperado para os seus membros. O que nos leva à nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês, a partir do que foi estudado, explique a importância da existência de regras para o convívio em sociedade. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, então o texto da sua resposta não precisa estar necessariamente igual ao meu. Mas algumas coisas você tem que abordar no texto aí para a gente poder considerar uma resposta como correta. E eu perguntei, a partir do que foi estudado, explique a importância da existência de regras para o convívio em sociedade. Minha sugestão de resposta aqui. As regras nos ajudam a organizar melhor a nossa vida cotidiana e também a manter uma relação mais harmoniosa com os outros, já que temos pensamentos, valores, costumes e modos de vida diversificados. Então, justamente para isso que a gente cria regras em qualquer comunidade. Na sua casa deve ter regras sobre o que você pode fazer ou não. Lembrando que essas regras não precisam ser necessariamente um documento escrito. Mas você sabe o que o teu pai e tua mãe esperam de você, teus responsáveis, o que você pode ou não, qual a hora de dormir, você tem que ir para a escola, a hora de acordar. Isso são tudo regras de convívio social. Você, na tua vizinhança deve ter, caso você more num condomínio, tem a convenção do condomínio, que estabelece até que horas eu posso fazer uma festa, posso fazer barulho. Então, qualquer convívio social, ele é regrado. Justamente para quê? Para que ele ocorra de modo seguro, de modo a não incomodar o próximo e de modo a respeitar a todos os membros desse convívio social. Então, a escola também tem regras. Tá? Ela é um meio social também. Então, cada escola tem a sua regra e normas, ou seja, aquilo que podemos ou não fazer no ambiente escolar e que deve ser seguido por todos. Essas regras nos colocam certas obrigações, que nós chamamos de deveres, mas também garantem o nosso direito. É muito fácil, as pessoas sempre falam, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo. Só que esquece que junto com as regras vem os deveres também. Há uma relação aqui entre direitos e deveres. E ela acontece quando uma pessoa cumpre seus deveres. Assim ela estará apta a cobrar seus direitos. Então veja, uma pessoa ela só terá direitos realmente se ela cumpriu com todos os seus deveres. A partir do momento que essa pessoa começa a não cumprir com seus deveres, ela começa a perder seus direitos. Então há uma relação isso. Você tem direitos, mas você também tem deveres. Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Tá? Então, nós dois temos que respeitar mutuamente os direitos e os deveres do próximo. Aí a gente consegue garantir uma sociedade bem regulada, uma sociedade que funciona certinho, uma sociedade harmoniosa e uma sociedade pacífica e feliz. O regimento escolar é um desses documentos. O regimento escolar, então, é o principal dos documentos que regula aí a escola. Na escola, as normas e regras estão num documento chamado aí regimento escolar. Todos da comunidade escolar, estudantes, responsáveis, professores, pedagogos, equipe diretiva, funcionários, todos eles estão incluídos nesse regimento escolar. E ali diz os direitos e deveres de cada um deles. Sim, o regimento escolar, ele também regula os direitos e deveres do seu professor. Ele também regula os direitos e deveres do funcionário da escola. Ele também regula os direitos e deveres do diretor da escola também. Tá? Então veja que todo mundo tem regras ali. Por exemplo, o professor tem a regra. Ele tem que estar no colégio em tal horário, em tal dia. Ele tem que dar a sua aula. Ele tem que dar uma aula com um certo período de tempo. Tudo isso aí é regulamentado pelo regimento escolar. Então o regimento estabelece um compromisso da comunidade escolar com a escola. Quando um aluno é matriculado numa escola, o pai ele assina um termo em que ele se compromete a respeitar o regimento escolar. Quando um professor é contratado, ele assina um termo que ele se compromete a respeitar o regimento escolar. Então, esse documento aí se torna bastante importante e, a partir do momento que você está numa escola, seja como funcionário ou seja como estudante, é porque você concordou, ou o seu responsável concordou com as regras do regimento escolar. E o que é um regimento escolar? Bom, o regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar ou sair, assim como as demais regras, direitos e deveres de cada um. Está tudo ali no regimento escolar. Então, qualquer coisa que você queira saber, que horário eu tenho que estar no colégio? Vai lá, olha no regimento escolar. Que horário que eu vou sair do colégio? Olha no regimento escolar. Qual que é o horário do recreio? Olha no regimento escolar. Eu posso ir de boné no colégio? Olha no regimento escolar. Posso ouvir música
Enquanto estou assistindo a aula, olha o regimento escolar. Está tudo regulamentado ali. Tá? Então, as regras e normas, deveres e direitos deverão ter a cara da escola. Esse regimento escolar não é um documento único que vem de cima para baixo. Isso significa que o regimento deve considerar a realidade da escola e das pessoas que estudam e trabalham ali. E o objetivo do documento é tornar melhor o ambiente escolar. Tanto é que é por isso que o regimento escolar ele não é um documento secreto, escondido. Qualquer uma pessoa pode chegar na secretaria da escola e pedir o regimento escolar para dar uma conferida, para ver se está certo ou não. Por isso que eu digo, olhe o regimento escolar. E, nos tempos atuais, todas as escolas têm o seu regimento escolar publicado em seu site na internet, deixando assim muito mais fácil para o aluno e para a comunidade verificar esse documento. Lembrando que esse é um documento que ele não é imposto de cima para baixo, ele é uma construção coletiva da comunidade. Para escrever o regimento escolar, participam a associação de pais, participam o conselho escolar, participam professores, participam funcionários, todos eles participam. Então, você tem regimentos variados, que tem cada um o estilo daquela escola. Claro que há regras gerais que todas as escolas têm que seguir, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis de diretrizes e bases do ensino, tudo isso aí tem que estar no regimento escolar ali. O que me leva para mais uma atividade na aula de hoje em que eu pergunto: qual é o objetivo de todas as escolas possuírem um regimento escolar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, qual é o objetivo de todas as escolas possuírem um regimento escolar? Bom, minha sugestão de resposta está aqui. O objetivo do regimento escolar é de melhorar o ambiente escolar, normatizando os direitos e deveres, assim como a função de cada membro do corpo escolar.
Então, justamente, é criar um padrão de comportamento desejado para garantir a ordem e uma boa relação de ensino e aprendizado, além de uma boa relação de convívio social no ambiente escolar. Um regimento escolar, o que ele deve ter obrigatoriamente? Primeiro, as etapas de educação básica oferecidas, o que essa escola oferece. Segundo, a organização da escola. Direção, corpo docente e discente, secretaria, serviços auxiliares, pedagogos, qual a função de cada um, como que é estabelecido cada um. Terceiro, o funcionamento dos órgãos colegiados, muito importante, que são o conselho da escola, o conselho de classe, os grêmios estudantis, também são regulamentados aqui, e a associação de pais e mestres, e qualquer outro colegiado escolar que possa vir a existir nessa escola. E também o calendário, as normas para matrículas, que documentos serão solicitados ou não, as normas para o cancelamento da matrícula ou para a transferência do aluno. Tudo isso aqui está especificado aqui. Ninguém vai lá e pede documentos assim, do nada, avulso. Há uma regra para isso, e isso é regulamentado. Todos os alunos têm que entregar exatamente a mesma documentação. Tá. E nós temos também um outro documento importante, que é o Regulamento Geral do Aluno. O Regulamento Geral do Aluno é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as condutas do aluno na instituição de ensino. Em outras palavras, podemos dizer que ele é um manual prático que orienta a ação dos estudantes no ambiente escolar. Então, no manual do aluno é onde você vai encontrar justamente as regras exclusivas para os alunos, assim de uma maneira mais fácil e transparente para que todos compreendam. No manual do aluno também vai estar lá a especificação. O colégio precisa de uniforme ou não, horário de entrada e saída, o que o aluno pode ou não fazer de acordo com o horário. Tá? Tudo isso aí se encontra-se nesse documento que é o Manual Geral do Aluno. Alguns exemplos de informações que você pode localizar aqui. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado. Isso aí está no Manual Geral do Aluno, justamente. É um direito dele. Usufruir do ensino de uma educação de qualidade, de acordo com o previsto na lei, em condições de efetiva igualdade e oportunidades de acesso. É mais um direito do aluno, de todos os alunos. Não é um ou outro aluno que tem esse direito, são todos eles. Mas nem tudo ali são direitos. Como a gente já falou anteriormente, você tem que primeiro cumprir os seus deveres para então poder usufruir de seus direitos. E aqui a gente tem alguns exemplos de deveres que constam nesse documento. Primeiro, o dever de respeitar as normas da escola, muito importante. Segundo, tratar de forma respeitosa e igualitária todos os professores, funcionários e colegas da escola. Não adianta você exigir você ser tratado de maneira igual, mas você não tratar os outros de maneira igual. Aí você não cumpriu com o seu dever. Ser frequente e pontual às aulas, avaliações e outras atividades escolares. Utilizar-se de comportamento e linguagem adequados dentro e fora da escola. Lembrando que quando você estiver com o uniforme escolar, mesmo que você esteja fora da escola, você está representando a escola. Se você fizer alguma coisa que as pessoas não gostem, as pessoas vão pensar o quê da sua escola? Então, quando você está com o uniforme, você tem que ainda manter aí um comportamento adequado de acordo com um estudante da sua escola. O que leva a gente aqui para a última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, entre os vários direitos dos alunos no ambiente escolar, qual podemos considerar o mais importante? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, entre os vários direitos dos alunos no ambiente escolar, qual podemos considerar o mais importante? Bom, entre os vários direitos, podemos destacar o de ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado. De qualquer forma, religião, cor, origem, situação social, financeira, não pode haver isso. Então isso aí é muito importante para garantir justamente a harmonia e a paz dentro da escola. Então, o que vimos na aula de hoje? Bom, refletimos sobre a necessidade das regras e entendemos o que é o regimento escolar e o regulamento geral do aluno, sua finalidade e a sua importância dentro da escola. Então, eu agradeço a vocês por mais essa aula e até a próxima.